Boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais um estudo junto ao Centro Antônio Martins de Guaratinguetá. Hoje nós trataremos do assunto da Lei de Igualdade, a igualdade natural e a desigualdade das aptidões. Mas para que a gente possa iniciar o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece, buscando a harmonização do ambiente, a harmonização dos nossos corações, das nossas mentes. E para que isso ocorra, vamos elevar os nossos pensamentos, buscando as luzes do Mestre Jesus, aquela figura iluminada, toda transfigurada em luzes. Que essas luzes possam, nesse momento, estar aqui junto de cada um de nós, enchendo o nosso coração de esperança, de fé, de harmonia e de muito amor. É em Teu nome, Senhor, que nós damos por iniciado a mais essa noite de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, como a gente falou, hoje nós vamos tratar da Lei de Igualdade, dando ênfase maior à igualdade natural e à desigualdade das aptidões. Nós buscamos 5 questões, 5 questionamentos para o debate. E através desses questionamentos, a gente vai colocando como a doutrina espírita vem explicar o que nós vemos dessas desigualdades de aptidões. A doutrina espírita vai vir explicar o que é essa igualdade natural. Então, essas questões para debate seriam: por que há sofredores e felizes em nosso mundo? Por que as aptidões humanas são tão diversas? A diversidade das aptidões, ao contrário da uniformidade, é um bem ou é um mal? Essas diversidades no tocante às aptidões humanas sempre existirão em nosso mundo? Qual é, segundo o Espiritismo, a condição básica para que as anomalias sociais sejam na Terra erradicadas definitivamente? Então vamos lá, buscar responder o primeiro questionamento. Por que há sofredores infelizes em nosso mundo? Então, a gente faz um outro questionamento, Somos todos iguais perante Deus? Se a gente olhar para o mundo, a gente vai encontrar tantas disparidades, tantas desigualdades. Se a gente olhar para o nosso país, a gente já vê tanta desigualdade. Muitas das vezes, quando a gente sai do nosso mundo, então a pandemia ela trouxe isso, principalmente no primeiro momento, a questão das pessoas que estavam em muita dificuldade, Então a gente vê que as igrejas, os centros, aquelas pessoas que trabalham com doações de alimentos para aqueles menos favorecidos, e muitas das vezes, tem pessoas que realmente necessitam muito. Então, a gente vê que isso ocorre. Então a gente pergunta, mas por que essas pessoas passando por dificuldades tamanhas e outras pessoas vivendo na abundância? Então, como a gente vem falar de uma lei de igualdade, então a gente busca de novo esse questionamento: somos todos iguais perante Deus? Então Deus, causa primária de todas as coisas, Então, dentro dos seus atributos, nós vamos encontrar da infinita justiça e bondade. Então, um ser que é infinitamente justo e bom não pode, Então não podemos
aceitar que não haja uma igualdade. Mas então aonde que está o erro, né? Se a gente fala que todos nós somos iguais e a gente vê tantas disparidades. Então, já começa na interpretação que nós trazemos, né, do Velho Testamento. Então a gente vai lá no Velho Testamento e fala assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então as pessoas falam, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, só que a gente confunde isso, a gente não tem um entendimento mais profundo disso, porque essas palavras estavam nos dizendo que nós somos a imagem e a semelhança de Deus em essência, né? Na essência espiritual. E a gente traz, né? O que a gente faz quando a gente vê uma palavra como essa, na imagem e semelhança de Deus, a gente, em vez de nos buscarmos, nos colocar ou buscar esse entendimento maior de Deus, a gente faz o contrário. A gente diminui Deus, ou seja, a gente faz com que Deus seja a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Então a gente faz um caminho contrário. É lógico que a gente ainda não consegue compreender, né, Deus. A gente não consegue ter essa compreensão maior da divindade. Mas, por um outro lado, nós também, buscando fazê-lo parecido com a gente começa a dar a ele, né, falhas que ele não tem. Então, quando a gente ouve aquela frase, né, o sol brilha para todos, a gente encontra aí nessa frase uma verdade maior do que a gente imagina. E realmente, né, o sol brilha para todos. Ou seja, nós temos as mesmas condições iguais. Então, como a gente acabou de falar, nós somos a imagem e semelhança de Deus em essência. E se Deus é perfeito, Ele nos possibilitou, né, de sermos perfectíveis. O que quer dizer perfectíveis? Perfectível, né, é que nós temos a condição de chegarmos a essa perfeição. Então, né, lá no nosso inconsciente puro, aquela centelha divina que cada um de nós tem, traz toda a lei, né, dentro de nós. Então nós somos perfectíveis. A evolução busca a gente desenvolver, ou seja, extrair lá de dentro de nós essa perfeição que já é nossa, né? Então, ou seja, a caminhada é igual para todos. Então, quando a gente vê, né, por que há sofredores e por que há pessoas felizes no mundo, então a doutrina espírita vem nos possibilitar, né, nos esclarecer sobre a reencarnação, que é um ponto, e o outro ponto é que dentro desse processo evolutivo, nós encontramos momentaneamente numa condição de espíritos ainda atrasados. E por causa disso, num mundo de provas e expiações. Mundo esse que possibilita a cada um de nós esta oportunidade de desenvolver o que nós trazemos intrinsecamente, ou seja, lá no nosso âmago, lá no nosso inconsciente puro, aquela centelha divina que nos possibilita sermos perfectíveis na nossa caminhada através das nossas experiências em mundos de provas e expiações, possibilita com que nós possamos desenvolver, né, as nossas qualidades, desenvolver a nossa inteligência e desenvolver o nosso
nosso lado moral. Então, por isso que há, né, sofredores e pessoas aparentemente, né, felizes no nosso mundo. Porque há, né, estamos no mundo, né, numa caminhada. Então, essa igualdade que a gente está comentando aqui, né, ela se dá na nossa origem. Só um pontinho antes da gente continuar o assunto. A gente vê, por exemplo, né, que a ONU, por exemplo, a questão número 1 lá da ONU, ela vem falar que todos, né, os homens têm direitos universais iguais. Daí a gente vê a nossa Constituição, no artigo 5, vem falar que todos os homens são iguais perante a lei. Então a gente vê que no papel, né, a gente já encontra o que a gente sabe. Então ou seja, como é que existe uma lei, né, uma lei como das Nações Unidas, uma lei como a Constituição brasileira, que vem falar que nós somos perante a lei iguais. Mas no dia a dia, né, a gente vê que isso não se dá. Então a gente vê que nós temos esse lapso, então há esses insights, esses pulsos, né, dessa centelha divina, que faz com que a gente compreenda que todos somos iguais. Mas no nosso dia a dia, né, cada um vai lutando por si mesmo, ou seja, a gente pensa somente de modo egoísta, né? Agora voltando, né, a essa questão da origem, né, da nossa igualdade natural. A igualdade natural, ela se dá porque cada um de nós, ou melhor, todos nós, né, partimos do mesmo ponto de origem. Ou seja, nós somos criados simples e ignorantes. Temos todos nós as mesmas condições e passaremos pelo mesmo processo evolutivo. É lógico, é evidente que esse processo evolutivo ele é pessoal, então é uma caminhada, mas dentro dessa caminhada cada um vai fazer o seu trajeto. Mas a gente sai, né, de um mesmo ponto inicial e todos nós temos o mesmo destino. Então a única fatalidade que existe para o espírito é que todos nós seremos um dia espíritos superiores, ou seja, chegaremos a essa perfeição, né? Então, a outra igualdade é que todos nós somos criaturas divinas, né? Estamos num processo, né, dentro da eternidade e da imortalidade, né? Então, o espírito é eterno e imortal. A partir do momento em que ele é criado, ele vai ter uma trajetória, e essa trajetória ela é igual para todos os espíritos. Então essa igualdade natural se dá a partir disso, que todos nós nascemos de um mesmo ponto e vamos evoluindo. Só que cada um vai evoluindo, né, segundo as suas escolhas, ou segundo o seu livre-arbítrio, que a gente vai até tratar um pouquinho mais para frente. Então lá na questão número 2, a questão para debate é: por que as aptidões humanas são tão diversas, né? Então, num primeiro momento, a gente vê que todos nós somos iguais porque partimos do mesmo ponto e temos o mesmo destino. Agora, o questionamento é: mas por que as aptidões humanas são tão diversas, né? Então a gente
é uma caminhada, como a gente acabou de falar, né? A evolução é um processo. Então, cada encarnação que nós passamos é um ano, né? Como se fosse um ano de escola, onde nós vamos aprendendo, onde a gente vai fazendo algumas provas que nós erramos, nós temos que fazer de novo, né? Então isso é mundo de prova e expiação. Quando a gente aprende, a gente passa por outro ano, né? Então a encarnação e a reencarnação, ela se dá dentro desse processo evolutivo. Então, num primeiro momento, os espíritos, né? Então, a gente, pela lógica, a gente sabe que Deus sempre criou. Então, dentro de uma lógica, sempre houve a criação de espíritos, né? Então, sempre há e ainda está existindo essas criações. Então, a partir desse momento, a gente vai ver que há espíritos mais velhos do que outros, né? Espíritos que já viveram muito mais tempo do que outros. Então, isso é um fator importante, mas, porém, não é um fator determinante. Por quê? Porque ser criado mais velho, ou seja, anteriormente do que outro espírito, não quer dizer necessariamente que esse espírito vai ser mais evoluído do que o outro. O que a gente pode perceber é que esse espírito ele vai ter condições, né? Que esse espírito ele vai ter condições maiores de aprender, de ter uma soma maior ou menor de aquisições, que vai estar ligado também com sua vontade. E essa vontade ela está ligada com o livre-arbítrio. Então, vamos recapitular. Há espíritos mais antigos do que outros. Por ser um espírito mais antigo, esse espírito ele tem a condição, né? Ou ele tem a possibilidade de ter mais experiências, de ter mais conhecimento. Então, esse é um ponto. Agora, ele vai ter mais conhecimento, ele vai ter mais experiências a partir do momento em que ele, através da sua vontade e do seu livre-arbítrio, ele vai buscar essas experiências, né? Buscar esses aprendizados. Então, a gente vê, por exemplo, né, vamos pegar no nosso mundo, né, vamos buscar uma coisa assim mais material. Às vezes a gente vê assim, né, a pessoa tem aí 40, 50 anos e a gente fala, poxa, a pessoa tem 50 anos, né, e não aprendeu nada ainda. Então, ou seja, há espíritos que passam encarnações sem ter aprendizados, né, como a gente vai colocar, porque sempre o espírito ele está evoluindo. Mas há aprendizados que são mais marcantes, que são aprendizados que fazem com que o espírito realmente comece, né, a caminhar. Então, ou seja, há espíritos que eles passam encarnações sem ter esses aprendizados que realmente são fatores que farão com que ele tenha uma melhora e que essa melhora ajude ele em outras oportunidades, em outras expiações, em outras provas e assim sucessivamente. Só para a gente ter uma ideia sobre isso, né, para a gente poder compreender essa questão das aptidões humanas e como a doutrina espírita ela vem explicar isso de uma maneira clara, de uma maneira que nós podemos colocar, né, a grandeza da perfeição, da justiça e da bondade de Deus, é se a gente pegar uma sala com 80 pessoas, né? E nessa sala, por pessoas, né, bebês de 0 ano, né, que acabaram recém-nascidos, e pessoas de 80 anos. Vamos imaginar que há pessoas, e cada uma com uma idade naquela sala. Se a gente tirar o fator tempo,
Então a gente põe essas 80 pessoas numa sala, nós tiramos o fator tempo, né? Ou seja, o fator idade. Olha, vocês acabaram de nascer. Se a gente chegar no bebezinho, o bebezinho não sabe nem falar, né? Daí a gente chega numa pessoa de 80 anos, aquela pessoa de 80 anos tem conhecimento em matemática. Você pode pegar uma pessoa aí de 20 anos e aquela pessoa já saber falar 5 idiomas, né? Então, se a gente pegar, tirar o fator tempo, a gente fala assim, ué, mas da onde vem essas aptidões, aquele sabe mais do que o outro, aquele é um médico, ele sabe curar as pessoas, né? Pega um outro lá que sabe mais sobre a relação psicológica do próximo, mais humana. A gente pega lá uma pessoa que sabe fazer um pão, uma pessoa que sabe cozinhar e a outra que não sabe nem ligar um fogão, né? Então, se a gente tira o fator tempo, a gente não encontra explicação para isso. Aí, quando a gente coloca o fator tempo, a gente fala, mas essa pessoa ela passou por maiores experiências do que a outra. Ela teve novos conhecimentos. Mas é aquela pessoa que sabe falar 5 idiomas. Porque ela gosta de idioma e ela foi procurando. Ela aprendeu inglês, depois aprendeu espanhol, depois aprendeu italiano, depois aprendeu alemão, depois aprendeu mandarim, né? Então, ou seja, elas tiveram oportunidades e através dessas oportunidades elas adquiriram experiência. Agora, há pessoas que vão estar lá com 70 anos e, né, até lá os 14, 15, 20 anos tiveram uma evolução e depois estagnaram, tiveram uma pouca mudança. E assim também são os espíritos. Então, quando o espírito reencarna, ele está tendo uma nova oportunidade de aprendizado. Mas ele traz experiências das outras encarnações. Então, por isso que nós temos, né, tantas aptidões diversas neste mundo. Então, a gente vai lá para o terceiro questionamento, que é a diversidade das aptidões, ao contrário da uniformidade, é um bem ou é um mal? Então a gente vê, gente, né? Vamos fazer um parênteses aí, né? Se a gente pegar e às vezes a gente, né? Às vezes a gente não aguenta ficar com a gente mesmo, né? Então às vezes não sei como expressar isso, né? Às vezes a gente se cansa da gente mesmo. Imagina, é legal às vezes você ter lá uma pessoa que torce para o mesmo time que você, que tem ali a mesma visão política. É legal. Mas, para que a coisa possa fluir, a pessoa ela tem que trazer outros conhecimentos. Senão, se a pessoa fala tudo aquilo que você já sabe, chega um momento em que fica chato, né? Chega um momento em que aquilo parece que não sei, cansa, fica cansativo. Nosso amigo, né, o expositor Marco Aurélio, ele sempre conta uma história, né? Marco Aurélio, ele é conhecido aqui, né, a não ser também, além de ser um excelente expositor espírita, né? Ele é também conhecido no meio mais íntimo por gostar de pizza, né? Então, em uma das suas palestras, ele estava falando do céu, né? Do céu das outras religiões, né? Então, ele falou assim, poxa, imagina desencarnar, chegar lá no céu, todo mundo de branco, tocando harpa, comendo pão de ló, né? Então, imagina você chegar no céu e só comer pão de ló, né? Então, se você pudesse comer uma pizza, ele diz, né? Eu ficaria muito mais feliz. Então, é mais ou menos assim. Imagina você comer todo dia pão de ló. Ou até ele que gosta de pizza, imagina a gente comer todo dia pizza, né? A gente
enjoa daquilo, aquilo fica cansativo. Então a uniformidade, ela não é um bem, né? Antes ela é até um mal, porque ela não causa o progresso. Então, a evolução, como a gente falou, é esse processo, é como se a gente fizesse uma caminhada. Eu gosto de correr, né? Sou amador e a gente faz provas de corrida. Eu acho que a corrida, ela pode ser, a gente pode pegar isso como um exemplo, né? Então, ou seja, na largada todo mundo é igual ali, né? Saiu a largada, é dada a largada, as pessoas saem lá, todo mundo correndo. Então o percurso lá de 10 quilômetros, 21 quilômetros, é como se fosse uma encarnação. Então tem aqueles corredores que são já mais preparados, são aqueles corredores, né, que treinam, que fazem planilha certinho, que vão abaixando o tempo, que faz tem lá nutricionista que ajuda ele para trazer, né, para na hora da corrida ele ter a energia necessária. Então com o treinamento, com a dedicação, ele vai lá, vai ganhar. Então tem aquele um que corre ali só por prazer, tem aquele outro, não, eu vim aqui só para me divertir, então, eu cheguei em último, não, mas eu tô aqui, né? Então, nessa corrida, a gente vai encontrar lá o pessoal que está dando água, então é essa caminhada nossa. Então tem aquela pessoa que vai te incentivar, vai ficar gritando, quantas e quantas vezes, né? Eu, em algumas vezes, fiz isso, em outros momentos fizeram para mim. Às vezes você está correndo, você chega numa pessoa, você vê que a pessoa está esgotada, que a pessoa está cansada, que a pessoa está desanimada. Daí a gente chega na pessoa e fala assim, não, vamos correr, vamos correr junto. E a gente começa a correr junto. Então, é assim também na nossa encarnação. Então essa diversidade, ela existe para isso, para um ajudar o outro. Porque em alguns momentos a gente está cansado e a gente precisa que alguém chegue e fale assim, vamos correr junto com a gente. Lá na questão 804, né, Kardec, os espíritos falam para Kardec que essa diversidade ela serve para concorrer, né, para a execução dos desígnios da providência. Então, ou seja, é a lei de sociedade. Há essa diversidade para que as coisas se deem, para que as coisas possam evoluir. Um aprende com o outro. Lá na questão 804, ele fala assim, né, dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das forças físicas e intelectuais. Então, muitas das vezes, o nosso erro é esse, que nós não exercemos, né, na plena condição para que a gente possa auxiliar o outro. Então, muitas vezes, a gente só pensa na gente. Só que viver em sociedade é viver aprendendo, é viver ensinando. Mas quantas e quantas vezes nós nos omitimos de ensinar o próximo? Quantas e quantas vezes nós nos omitimos de aprender alguma coisa nova por acharmos que a gente já sabe? Lá os espíritos falam para Kardec que aquilo que um não faz, o outro faz. Então cada um tem o seu papel útil nessa caminhada. Todas as vezes que eu penso, né, no conhece a ti mesmo, lá que Santo Agostinho fala, todos os dias quando eu acordo, tal, vou pensando no que eu fiz no meu dia a dia. Nós, né, então, dentro dessa busca do autoconhecimento, né, que é muito importante para a gente, mas é tão difícil buscar esse autoconhecimento, mas também é tão difícil a gente buscar perceber o outro, buscar a importância do outro na nossa vida, na nossa evolução.
Então a gente acorda, compra um pãozinho, vai lá na padaria, compra um pãozinho e a gente não valoriza aquele pão que a gente compra, aquele leite que a gente compra, aquele queijo que a gente compra. Por quê? Porque a partir do momento que a gente acha que a gente está pagando, a gente acha que a gente é detentor de direitos. Mas a gente não se lembra de que aquele pão, alguém teve que, né, fazê-lo, às vezes de madrugada. Ou antes, alguém teve que plantar o trigo, teve que colher o trigo, teve que beneficiar o trigo, teve que distribuir o trigo até a padaria para que o padeiro pudesse fazer aquele pão. Olha só a cadeia, né, de aptidões que existe para que você possa tomar o seu café da manhã e você não valoriza isso. Então essa diversidade de aptidões, ela não serve para que a gente seja melhor do que o outro, mas ela serve para que a gente possa valorizar as qualidades do próximo. Então muitas das vezes a gente se deixa ser cego, né? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, nos achamos superior aos outros. É uma cadeia, gente. Então dentro desse processo evolutivo, cada um está concorrendo para a evolução do outro. Então eu tenho que valorizar sempre o atendente, eu tenho que valorizar o caixa, eu tenho que valorizar cada produto que eu compro, né? Tenho que valorizar o agricultor. Também tem que ser valorizado naquilo que eu faço. Mas não valorizado monetariamente, mas valorizado como pessoa, valorizado como estar num processo evolutivo em que eu posso contribuir com o outro e também receber a contribuição do outro no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas experiências. Lá, Kardec pergunta do intercâmbio entre os mundos e os espíritos respondem a Kardec que esse intercâmbio é extremamente importante. Por quê? Porque espíritos mais evoluídos vêm reencarnar na Terra para nos auxiliar na nossa evolução. Então, se a gente vê, né, a doutrina espírita vem nos explicar que se eu tenho uma condição intelectual melhor do que o outro, eu tenho que ensinar o outro. Se eu tenho uma condição monetária melhor do que o outro, eu tenho que auxiliar materialmente o outro, de alguma forma. Isso não quer dizer que eu tenha que dar uma cesta básica, mas muitas das vezes eu tenho a condição, né, de auxiliar o outro através do emprego. Então isso é extremamente importante. Então esse intercâmbio entre os mundos que os espíritos vêm falar para a gente é que espíritos superiores reencarnam aqui para nos auxiliar. Então muitos espíritos nos trazem, né, as descobertas, e essas descobertas nos auxiliam na nossa evolução intelectual, que consequentemente vai nos auxiliar na nossa evolução material, né? Então, lá na questão 805, os espíritos vêm falar que essa condição de diferentes aptidões não deriva, né, não deixa de ser natural, uma questão de que é um processo em que, dentro da lei de sociedade, é preciso que haja essa permuta, né, essa permuta de conhecimentos. Então Deus não criou essa desigualdade, ou seja, Ele nos criou iguais e Ele permite esse intercâmbio para o adiantamento, né, nosso, daqueles espíritos que estão mais necessitados. E que essa necessidade compreende, né? Então a gente vai buscar essa compreensão de que essa necessidade desse intercâmbio
né, dessa necessidade de vivermos numa sociedade com aptidões diferentes, ela está ligada com a lei da caridade que deve nos unir. Então, a partir do momento em que a gente tem essa visão da caridade, ou seja, do amor ao próximo, eu não vou me sentir superior ao outro. Eu vou me sentir numa condição melhor de auxiliar aquele que está numa dificuldade momentaneamente, porque numa outra encarnação a coisa pode ser diferente. É a mesma coisa, eu estou lá correndo, hoje eu estou cansado, desanimado, e alguém chega e vai me incentivar. Vamos, Sérgio, vamos, falta ali 1 quilômetro, vamos aí no trotinho, dá uma descansada, mas amanhã eu vou poder fazer isso para outro, né? Então, essa simbiose, essa diferença de aptidões que existe, né? Ela é importante para o nosso desenvolvimento. Daí a gente vai ali para a questão 4, né? Essas diversidades no tocante às aptidões humanas sempre existirão em nosso mundo? Então a lógica nos diz, né, que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Então, aptidões que existem nesses mundos de provas e expiações, elas estão ligadas às necessidades que nós temos, né? A partir do momento que há essa evolução espiritual, as nossas, né, do planeta, até a nossa evolução espiritual, isso vem mostrar, né, que existirá necessidades diferentes, aptidões diferentes. Então, essa diferença que hoje desculpa, essa diferença que hoje nós podemos observar, ela, né, ela tende a ir diminuindo. É lógico que sempre existirá espíritos mais evoluídos, né? Só que essa condição em mundos mais evoluídos, essa condição se dá, né, pelo grau de evolução moral do espírito. Então a diferença é essa: em mundos mais evoluídos, aqueles espíritos com uma moralidade superior, eles têm uma ascendência sobre aqueles que têm uma moralidade um pouco inferior. Mas ele não usa, né, para achatar o outro. Por quê? Porque ele ali já impera o amor e a caridade. Então, a própria lógica nos diz de que, momentaneamente, no que se diz essa diversidade de aptidões, elas, né, vão existir, enquanto há nesse mundo necessidades tais para que haja essa evolução. E a gente vai caminhando agora para o último questionamento, que é: qual é, segundo o Espiritismo, a condição básica para que as anomalias sociais sejam na Terra erradicadas definitivamente, né? Olha que questionamento. Olha que questionamento. Qual é, segundo o Espiritismo, a condição básica para que as anomalias sociais sejam na Terra erradicadas definitivamente? Esse daí, gente, é um tema que, né, vai ser discutido nas próximas palestras, né, que haverá outra palestra sobre a lei de igualdade. Mas, né, sem entrar na questão social, né, da coisa, o que a gente pode só antecipar é dizer que o amar ao próximo como a si mesmo é a resposta para todos os males. Amar ao próximo como a si mesmo é colocar a caridade
à frente de todas as nossas ações. Quando nós realmente amarmos o nosso próximo, nós não veremos o próximo como um outro, mas nós olharemos no próximo como espelhos de nós mesmos. Por isso que lá, quando Lázaro vem falar da lei do amor, lá no capítulo 11 do Evangelho, que ele vem falar, né, que quando o Espírito ele ama, ele vem falar numa fusão de sentimentos. Ou seja, há uma ligação de sentimentos. E amar ao próximo é isso, é essa ligação. Olhando no próximo como espelho de nós mesmos. Olhando no próximo não como um menor, mas como alguém que tem necessidades momentaneamente diferentes das minhas. E olhar como o próximo como uma oportunidade de aprendizado, oportunidade de fazer parte do desenvolvimento não só daquele irmão, mas também de si próprio. Então, a resposta, né, é amar ao próximo como a si mesmo, né? A lei áurea, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria de fazer a si mesmo. Essa é a grande lei. Se todos, né, os países e todas as pessoas colocassem essa lei, a gente não precisaria de nenhuma outra lei, a gente não encontraria diferenças, né, sociais que a gente encontra. Então, amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para conosco. Eu quero agradecer imensamente a todos que estiveram aqui junto de nós e a todos que possibilitaram um pouco do seu tempo para assistir a esse estudo. Espero, sinceramente, que tenha levado um pouco de conhecimento, um pouco de reflexão. E é muito importante essa reflexão. A partir do momento que nós buscamos essa reflexão, ela nos possibilita oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de mudança. E mudanças são importantes para a nossa evolução. Fiquem com Deus, na paz do Mestre Jesus, que as luzes do Mestre Jesus permaneçam em nossos corações hoje e sempre. Nós que ainda não conseguimos ser essa luz maior do Mestre Jesus, que nós possamos ser traços dessa luz aonde nós estivermos, através de um abraço, através de um sorriso, através de uma palavra amiga. Fiquem na paz de Deus.